Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Hoje eu estou passando aqui para fazer um videozinho, né? Para trazer para vocês alguns conhecimentos, né? O qual eu já tenho e acho importante que vocês tenham também, porque o conhecimento ele nos liberta, né? Ele nos transforma nossa maneira de pensar e de agir, né? Porque na verdade, meninas, tudo em nós o tempo todo está se comunicando, né? Em palavras, em gestos, em silêncio, né? Ou nos sentimentos e até no nosso interno, né? Por dentro de nós, né? Tudo está se comunicando ali, tudo está sendo processado, né? A comunicação ela vai muito além, né? Da fala. Ela está presente nas nossas expressões faciais, né? Na nossa postura corporal, e até mesmo no nosso gesto, no nosso, como nosso se comportando com o nosso corpo e até mesmo como nós respiramos, né? Diz muito como uma pessoa tá pelo estado da respiração, né? A respiração ela fala muito além do que você pode imaginar, né? Nós que já temos esse conhecimento, por isso que é usado técnicas de respiração para que a pessoa entre num relaxamento, né, o qual a pessoa ela consegue acessar, né? Só de fechar os olhos a sua história é mais fácil, então já é um divisor de águas, né? Já é algo muito importante que quando a gente faz as técnicas de respiração, liberação emocional, é algo que mexe muito com a pessoa, né? Faz a pessoa entrar num processo de relaxamento e conseguir acessar suas emoções, né? Mas hoje em especial, eu queria trazer um conteúdo para vocês, né? Dizendo para vocês que se vocês têm consciência, é uma pergunta que eu faço para vocês. Se vocês têm consciência do que significa a consciência restrita e a consciência ampliada, né? Eu gostaria de perguntar isso para vocês, porque eu, até então, eu não conhecia, né? Com meus 42 anos, indo para os 43, eu não sabia que existia pessoas que tá com a mente restrita e pessoas que tá com a mente ampliada. O que significa restrita e ampliada? Como é que funciona? Qual é o comportamento dessa pessoa, né? Como que tu identifica? Como que você se identifica, né? Então ali tá a pergunta, né? Na verdade, meninas, eu quero dizer para vocês que o que é consciência, né? E por que entendê-la, né? A consciência é a forma como percebemos e nos relacionamos com o nosso mundo interior, né? Interno, do nosso mundo interno, né? Como que nós pensamos, como que nós agimos, aí de repente nós vamos falar, que é se comunicar, como é que acontece esse movimento interno, né, dentro de nós, né? Na nossa prática terapêutica, né, nós terapeutas, a gente compreende, a gente acha importante sempre analisar, sabe, como que a nossa cliente, ela chega, né? Se ela tá com uma mente restrita ou ampliada, isso nos ajuda a acolhê-la, né, com mais precisão. Porque o que que acontece? A consciência, ela molda pensamentos, emoções e comportamentos, sendo determinantes no processo de transformação emocional. Então, primeiro eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a consciência restrita. A pessoa que está com a consciência restrita, ela vive num estado de sobrevivência emocional. A mente está restrita.
Esse é um estado mental e emocional baseado no medo, na insegurança e na necessidade somente da sobrevivência. Esse estado é um estado onde a pessoa ela só prioriza as necessidades básicas dela. Por exemplo, comer, né? E fazer alguma atividade que ela precisa fazer em algum lugar, por exemplo, eu preciso ir no mercado, eu preciso pagar uma conta de água, uma conta de luz. A pessoa ela tá sempre, ela é restrita, ela sempre está, a mente dela, a consciência dela está só no básico. O básico é o suficiente para ela, ela não precisa de mais nada, né? Nesse estado que a pessoa está, o cérebro ele está em estado constante, né? Constante, ele fica sempre em alerta, mesmo que seja imaginário, né? Os riscos, o cérebro ativa a resposta de defesa e inibe a parte racional, né? Esse processo é instintivo, evolutivo, mas se torna disfuncional quando nos prendem em ciclos de medo e autossabotagem, né? A pessoa tá sempre num ciclo de medo, sabe? Ela não consegue desenvolver nada que ela faz. Ela fica presa naquele estado, né? E muitas vezes, quando a pessoa está nesse estado, ela entra num processo em que por que pensamos mais do que queremos? Porque muitas vezes nós ficamos pensando em coisas negativas, né? Mais do que nós gostaria de pensar, né? O que acontece? Que devido ao viés da negatividade, o cérebro tem tendência a focar no que pode dar errado, como forma de proteção. Além disso, ele não entende a palavra não diretamente, por isso é necessário treinar a mente a pensar no que deseja e não no que teme. Vamos assim, dar um exemplo bem básico para vocês. Na formação que eu estou, a professora ela nos chama a atenção, ela nos ensina, né, que nós devemos se posicionar, tá? Nós temos que chegar a uma fase que nós temos que começar a se posicionar para as pessoas saber quem nós somos, né? Então nós precisamos nos posicionar. E como que nós vamos se posicionar? Falando que nós estamos em formação, que nós estamos passando por um processo muito lindo, né? Se posicionando nas redes sociais, né? Entrando lá para falar de um conteúdo que seja bom para mim, seja bom para vocês, né? Então, o que acontece? Tu tem que se posicionar, né? Mas a pessoa, muitas vezes, que ela tá na consciência restrita, acontece como se fosse uma autossabotagem com ela. Por exemplo, vamos dar um exemplo de mim. Eu estou fazendo algo que eu nunca fiz antes. Gravar um vídeo sobre determinado assunto, tá? Então vocês pensam assim, eu estou numa posição aqui, neste momento que eu estou aqui falando com vocês, a qual eu estou com medo. Estou com medo de errar, né? Estou com medo de falar alguma coisa que eu não consiga deixar claro, né? Porque eu não vou conseguir passar tudo que eu aprendi apenas num vídeo, né? Então é várias coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu peguei esse assunto e eu tenho que explicar um pouquinho para vocês o que significa a pessoa que ela tem a mente restrita. A pessoa que ela tem a mente restrita, ela não tenta porque ela já pensa que vai dar errado, que ela não vai conseguir. Entende? Entra um medo, entra uma insegurança, entra um medo de ser julgada, de ser apedrejada, de dizerem o que ela está pensando para entrar lá e falar sobre esse assunto. Isso vem aqui na mente nossa.
Então, por que que nós precisamos assim, ó, como aqui eu expliquei para você, ó, pensar no que nós desejamos e não no que nós tememos. O que eu quero? Não, eu quero me posicionar. Eu já sei o que eu estou fazendo, eu já tenho uma bagagem de conteúdo, eu vou me posicionar sem ter medo. Porque se eu começar a dizer não dá, eu não consigo, eu não tenho coragem, eu me acho feia falando, eu me acho isso, eu não falo direito, eu acho que eu não estou preparada, eu nunca vou fazer isso aí. Porque o que acontece? Você só vai saber se dá certo ou não dá se você fazer. Não tem como você saber algo que você não tentou ainda. Você já está se sabotando dizendo que você não tem capacidade daquilo. E outra coisa, tudo que você for fazer, por exemplo, quem já teve a experiência de tirar a carteira de motorista? As primeiras vezes que tu pegou aquele carro, que você começou a dirigir, te bateu uma insegurança, dizendo para você que você não ia dar conta, que você não ia conseguir. E o que você fez? Não, eu vou conseguir. Eu posso, eu quero e eu consigo. Então você determinou. E cada dia que você enfrentou o teu medo, né? E que você pegou aquele carro e dirigiu, o que acontece? Você foi superando dia após dia aquele teu medo de dirigir. Quando você foi perceber, você já estava dirigindo super bem. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, acontece com você, com qualquer um de nós. Porque a primeira coisa quando nós temos um sonho para se realizar, quando nós temos algo para fazer, primeiro lugar que nós temos um inimigo das nossas almas. E depois nós temos o nosso sistema informacional, que é o nosso cérebro, né? Que ele tem a amígdala cerebral, que ela tem a função de nos proteger. Então ela vai te dizer que tu tá em risco para tentar te proteger, mas de repente o risco não é um risco assim, ó, eu vou atravessando uma rua, o carro vai me pegar. Um risco real, né? Não posso atravessar porque ali tá um movimento muito grande, se eu atravessar o carro vai me pegar. Então é um medo real. Não é um medo que tu tem das pessoas te criticarem. Por exemplo, o meu medo é um medo das pessoas me criticarem, dizer que não ficou bom, que, né, que isso, que aquilo. Só que eu estou num processo de desenvolvimento. Então, não tenho que ter medo, entende? Ter insegurança. Porque esse é o meu processo. E esse meu processo eu só vou vencer a cada vídeo que eu fizer. Cada vez que eu me posicionar, que eu entrar com alguma palavra, eu vou ficar melhor, eu vou falar melhor, eu vou me expressar melhor, porque o que acontece? Aquilo que fazia, me colocava numa área, num território onde eu sentia medo e tentava me sabotar, para que eu não superasse aquele desafio, aquilo vai caindo por terra, porque eu vou vencendo aquilo ali, eu já sei como eu faço para me vencer. Eu já conheço o sistema informacional que é o nosso cérebro. Eu sei como é que eu ativo ele, eu sei como eu desativo ele, eu já sei como lidar com ele. Então, esse perigo não é o real. A única coisa que pode acontecer é que eu não consiga trazer um esclarecimento como eu gostaria de trazer para vocês. Mas isso é hoje porque eu estou começando. Mas daqui mais um tempo, eu vou estar aqui falando para vocês e eu não vou precisar nem do material para ler, porque eu já vou ter em mente tudo que eu preciso falar. Então é sobre isso. E o que acontece, meninas? Eu não sei se você já ouviu falar da neuroplasticidade, o caminho da transformação. O que acontece? A boa notícia é que é possível sair desse ciclo. O cérebro é neuroplástico. Pode criar novos caminhos com base na repetição de experiências saudáveis. Por exemplo, assim, ó, o cérebro, ele tem a capacidade de renovar. Mas como é que eu vou renovar? Olha só, o cérebro é neuroplástico. Pode criar novos caminhos com base na repetição de experiências saudáveis. O que eu estou fazendo aqui?
Eu tô repetindo outro vídeo. Aí daqui mais um dia eu vou repetir outro vídeo, e outro, e outro, e outro. E quando vê de tanto que eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo aquilo que eu nem sinto mais eu fazer. Então é sobre isso. E eu não tô deixando que a minha mente fique restrita, dizendo que eu não tenho capacidade, que eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Porque isso é a consciência de uma pessoa restrita. Por isso que eu estou usando a minha própria imagem para dar como experiência para você. O método TPM se baseia nessa lógica. Repetir práticas positivas para solidar padrões saudáveis. E isso gera o que chamamos de longuinho de ouro. O que que acontece? De tanto que você repete, acaba você pensa, né? Tem uma emoção e você acredita naquilo como a fé vem para o teu coração e aquilo se torna real. E nós se baseamos para poder aplicar o método. Que tudo que você, por exemplo, assim, ó, se você passou a tua vida inteira dizendo que você é incapaz, então tu a vida inteira tu ficou dizendo, não, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mas no momento que tu começar a mudar aquele padrão, não, eu consigo. Então você pensa, você sente ali o pensamento, vem na tua mente o pensamento, e você vem pro teu coração que é o sentimento. E aquilo vai se tornando verdade com as atitudes. Aí o que você vai fazer? Você vai se comunicar, você vai ter uma atitude mediante aquilo que você quer passar. Por exemplo, eu estou tendo uma atitude de algo que eu já sei que eu tenho conhecimento e que eu não preciso temer vir aqui na presença de vocês e me expressar para vocês. Me colocando numa situação vulnerável, porque como a Ju sempre fala, ó, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Por que isso? Porque primeiro eu me curo, primeiro eu consigo fazer uma transformação na minha vida, no meu ser, e depois através de mim eu consigo ajudar outras pessoas. Mas para mim poder fazer isso aí, eu vou ter que chegar nas pessoas, eu vou ter que dizer para que eu vim, eu tenho que dizer para vocês o que eu me tornei. Eu não tenho que parecer que eu sou, eu tenho que ser. Entende? Mas como que eu vou demonstrar que eu vou ser? No meu comportamento, nas minhas atitudes, que vocês vão ver a diferença. E também para que muitas vezes nós consiga sair dessa questão da mente restrita, é muito importante nós ter uma prática que ela é simples, mas ela é muito eficaz. Ela é muito eficaz, né? Nós temos uma prática simples e eficaz para desconstruir conteúdos que alimentam o medo. Então, tudo que te traz medo, que vai te trazer insegurança, você elimina da tua vida. E escassez ou sofrimento, substitua por mensagens de fé positiva, né? Que fale de gratidão. Assim você fortalece sua consciência e direciona o foco para o que realmente importa. Então, tudo que você for assistir, pode ser filme, pode ser uma notícia, pode ser que tu entra em algum conteúdo do YouTube, mas que aquilo vai te trazer um medo, vai te trazer para uma escassez, então você passa a não assistir mais aquilo ali. Você começa a assistir coisas que venham a te motivar, que você venha se sentir assim, eu posso, eu consigo, a partir de hoje eu vou reescrever a minha história. Por exemplo, né? Primeiro passei quase 20 anos numa situação ao qual eu me senti um peixe fora d'água e um passarinho preso numa gaiola. Tá, eu fui liberta. Mas quando eu fui liberta, eu não consegui gerenciar minhas emoções. Eu me perdi nas minhas emoções. Então, o que que aconteceu? Eu entrei numa depressão, né? Aí até que, né, com o querer de Deus e a minha força de vontade, eu fui procurando meios de me sair daquela situação e sair daquela situação. Hoje,
Eu busquei uma formação para que eu me entendesse e pudesse ajudar as pessoas que estão me escutando, né? Então, o que que acontece? É através de mim, da minha pessoa, da minha mudança, e depois, através da minha pessoa, as pessoas vão ser alcançadas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que vencer o meu medo. Qual que é o meu medo hoje? O meu medo é estar aqui, na frente de um telefone, falando para vocês o que eu estou falando. O meu medo hoje é esse. É essa barreira que eu estou vencendo, né? Trazendo para vocês esse conteúdo. O que eu vou dizer para vocês também, ó? O impacto dos pensamentos na identidade. Pensamentos repetitivos moldam o sistema nervoso e a identidade. Um pensamento mantido, não sei se você sabe, por mais de 45 segundos, torna uma emoção. E as emoções liberam hormônios no nosso corpo inteiro, transformando ideias em substância. Por isso, o cuidado com o que você pensa e sente deve ser contínuo. Porque quando você pensa em algo positivo, então vai liberar hormônios do bem. Quando você pensa algo negativo, você fica só se nutrindo do negativo, que seria a mente restrita. O que acontece? Libera também o hormônio que não vai te fazer bem pro teu corpo, pro teu físico. Então, é isso a importância, né? De você pensar no que tu pensa. Também tem aqui, ó, pensamentos, mais intuição. Entenda a diferença. Pensamentos negativos não é intuição, né? Nós mulheres, muitas vezes nós confundimos essas duas vozes internas, né? A intuição, ela vem da calma. Quando você tem uma intuição, meu Deus, vem um pensamento assim, que não é bom. O que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar, eu vou orar, pedir a misericórdia de Deus. Mas naquela hora eu tô calma. E aquele pensamento vem sobre alguém, um pensamento ruim, alguma coisa assim, que te doeu o teu coração, assim, te apertou o teu peito. Então, a intuição, ela vem da calma, né? Da conexão. Já o pensamento negativo, ele vem do medo das experiências passadas. Pensamentos negativos, ele vem do medo, algo que você tem medo. Então aquele pensamento fica fortalecido. A consciência, agora eu quero falar para vocês um pouquinho da consciência ampliada. O despertar do potencial. Ó, na consciência ampliada, a mulher passa a ter domínio sobre seus pensamentos e emoções. Quer dizer, eu não vou deixar mais aquilo me sabotar. Eu não vou deixar mais aquilo dizer que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Não, eu vou dizer assim, ó. Eu passo a ter domínio sobre aquilo que antes me causava dor, aquilo que antes me botava numa cama, aquilo que antes me derrubava, quando outrora a minha mente era restrita. Então eu consigo gerenciar, né, os meus pensamentos e emoções. Ela vive mais no automático e começa a gerar resultados positivos de forma natural. A clareza, a clareza no propósito, autoestima elevada e conexão com a sua missão de vida. A clareza no propósito. O que é clareza no propósito? Eu tenho certeza que eu quero ser uma terapeuta. Tenho clareza. Eu tenho clareza que eu bebi dessa fonte, que eu aprendi tudo que eu precisava aprender para transmitir para vocês. Então eu tenho clareza do meu propósito, né? Autoestima elevada, né? E conexão com a sua missão de vida. Qual que é a minha missão de vida? É tentar ajudar as pessoas a se ajudarem na questão espiritual, emocional e física.
Então, este vai ser o meu propósito de vida desde então que Deus colocou, né, essa formação a qual eu conheci o nosso sistema informacional. Como eu disse para vocês, tudo se comunica. Eu tive certeza, eu fui lá, bebi daquela fonte, eu aprendi, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Resultados da consciência ampliada. Esse estado representa muito, né, o topo da pirâmide de Maslow e a vibração do amor, segundo o mapa da consciência de Maslow. O que acontece, meninas? E essa pirâmide é algo que quando a paciente está passando por um processo, você faz essa ferramenta com ela e ali você consegue saber se aquela pessoa está na consciência restrita, né? Que é lá embaixo, que é lá em cima, que é lá embaixo, e quando ela está na consciência ampliada, que é lá em cima, né? Agora eu me atrapalhei. Consciência ampliada, a pessoa está lá em cima, no topo. E é consciência restrita lá embaixo. O que acontece quando uma mulher ela está com a consciência ampliada? Ela se acolhe, se ama, gerencia suas emoções, usa seus potenciais em cada fase do ciclo, porque a mulher lhe conhece que não é só simplesmente TPM, a mulher sabe que é 4 fases, né? Que a fase pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. Ela vai se acolher, ela vai saber que ela está reagindo e agindo daquele jeito, né? Muitas vezes comportamento meio disfuncional, ela vai se acolher porque ela sabe que é a fase menstrual que ela tá, ou ela sabe que é a fase pré-ovulatória, ovulatória, ou a fase pré-menstrual ou menstrual. A mulher ela vai ter criatividade, entende? Ela vai sincronizar, né, mente, coração e criatividade para realizar todas as coisas e tudo fazer sentido, né? Teste de consciência restrita ou ampliada. Eu gostaria de fazer com vocês um teste para saber como é que a consciência de vocês está. Se ela está restrita, né? Ou se ela está ampliada. Mas antes disso, eu queria ler para vocês algo que é muito importante para mim, que eu aprendi na formação e é de alta relevância, e é uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que diz assim, ó: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, conheça todas as teorias, como lida, né? Todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, Elisângela, seja apenas outra alma humana. Para ser uma terapeuta, é necessário ter amorosidade. Tu tem que ter amor com as pessoas a qual vai chegar em você. Tu tem que acolhê-las sem julgamento, sem crítica. Saber que aquela pessoa está ali, vulnerável, precisando de você. Então, o que acontece, meninas? Em poucas palavras, eu quero deixar para vocês. A pessoa que está com a mente restrita, né? Ela está num estado de sobrevivência, o qual ela não tem sonho, ela não tem objetivo, ela não quer nada. Quando eu fiz esse teste comigo mesma, né? Lá no comecinho, lá quando eu comecei a fazer os meus estudos, eu vou confessar para vocês que o meu teste deu meio a meio, sabe? Então, estava querendo dizer que as respostas deram a metade por a metade, meio a meio, né? Então, elas estavam querendo dizer que eu estava um pouco em cada lugar, né? Eu não era bem restrita,
e eu não era bem ampliada, né? Mas hoje não. Hoje eu posso dizer para vocês com toda a convicção que hoje a minha consciência ela tá ampliada. Porque hoje eu digo que é positivo para mim. O dia pode ter sido difícil o dia de hoje, mas eu venci o dia de hoje e eu estou aqui junto com vocês entregando, né, essa mensagem para vocês, chamando a consciência de vocês para vocês fazerem uma reflexão. Em qual a minha mente está? Será que eu estou em estado de sobrevivência ou será que a minha mente, o meu interno, porque como eu falei para vocês, 95% é interno e 5% é o que tu se expressa. Então, 95% tudo está trabalhando dentro de você. Teus pensamentos, você falando com você mesmo, você imaginando, tanto positivo como negativo, é interno, 95%. E só 5% é que vocês, é o que eu me expresso, é o que eu saio para fora. Então, você tem que ver assim, ó, gerenciar o que eu ando dizendo no meu interno para mim mesma. E muitas vezes você sabe como é que está o estado emocional de uma pessoa simplesmente pela fala dela. Porque a palavra de Deus já diz, né, que a boca só fala daquilo que o coração tá cheio. Então, de repente, como é que é a fala da pessoa, como é que ela se expressa, você consegue identificar o estado emocional dessa pessoa. Se uma pessoa ela tá sempre ligado no 360, ela não tem nem culpa, ela não tem nem consciência que ela tá numa mente restrita. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu vivi nesse estado por muito tempo, por medo, né? Por insegurança. Eu vivi nesse estado. Mas eu não quero isso para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas tenham esse conhecimento, que as pessoas consigam saber, né? Qual estado mental elas estão, qual consciência elas estão. Restrita ou ampliada? Restrita é ruim, ampliada é boa. Ampliada, algo que amplia. Restrita é aquilo que tu fica fechadinha no teu mundo, a qual você tem medo de tudo e de todos, a qual você não tem objetivo, porque nós só conseguimos olhar o dia da manhã com uma esperança se nós tivermos um objetivo para o dia da manhã. Mas se para o dia da manhã nós estamos com a nossa mente que nós não temos um propósito nenhum, nós não acreditamos em nada, nós não temos um propósito de algo para amanhã, as pessoas que elas estão assim, elas estão em um estado de sobrevivência. Só que não é só as pessoas que estão assim, é como que você está pensando, como que você está gerenciando as tuas emoções internas. Você tem que ser sincero com você. Você tem que ser sincera com você. Você tem que olhar para o teu interior e pensar como é que o meu estado emocional tá. Como que eu tenho me posicionado internamente. O que que eu tenho dito que eu sou capaz ou que eu deixo de ser capaz. O que que eu quero para o meu amanhã. Ou o que que eu não quero. Eu devo desistir ou não devo? Com certeza não. Eu não desisti e hoje eu estou aqui. Então, se deu certo para mim, se tá fazendo um movimento na minha vida, a qual eu quero falar, eu quero dizer para as pessoas tudo que eu tô aprendendo e dizer para elas o quanto que é bom, né? Como que tá sendo uma mudança na minha vida, no modo de pensar, de agir, de falar. Eu quero isso para vocês também, logicamente. Por que que eu vou querer ver uma pessoa, uma mulher presa nas suas emoções? Porque a gente já consegue perceber de longe uma pessoa quando ela não está bem emocional. O emocional dela não está bem. E eu não julgo porque um dia eu estive ali. Um dia eu me senti assim. Então, meninas, agora eu vou começar esse teste, tá? O teste é assim, ó. A primeira pergunta é assim, ó. Pensamentos que eu e você temos pela manhã. Sempre é 8 perguntas, tá? E sempre vai ter duas respostas. A primeira e a duas. Então, eu vou fazer a pergunta e o que você vai fazer? Você vai marcar assim, ó. 1, 2, fazer uma bolinha. 1, 2. A primeira pergunta minha foi na de cima. A segunda pergunta
foi na de baixo. Aí quando chegar no fim, você vai conseguir saber se tu tá com a mente, através da explicação que eu vou dar, você vai saber se tu tá com a mente restrita ou ampliada, mas você tem que ser verdadeira e sincera para você. Então, assim, ó, pela manhã, acordo com pensamentos negativos, preocupações ou sensação de peso. Acordo com sentimentos de gratidão, esperança e motivação para o dia. Segunda, costumo ter a postura encurvada e a respiração curta ou ofegante. Primeira. Segunda agora. Tenho uma postura reta e respiro de forma profunda e tranquila. A 3. Reação diante de um problema. Primeira pergunta. Qual é a reação diante de um problema? Fico paralisada e tenho pensamentos de incapacidade ou medo do fracasso. Segunda, busco soluções e encaro o desafio com uma oportunidade de crescimento. 2. Agora, autoestima e autovalorização. Primeira pergunta. Frequentemente, sinto que não sou capaz ou que não mereço coisa boa? Ou a segunda, conheço o meu valor e sei que posso alcançar meus objetivos. Pensamentos predominantes que mais predominam na tua vida. Preocupações constantes sobre o futuro ou ruminação sobre o passado. 2. Ou foco no presente e mantenho pensamentos construtivos. Agora, gestão emocional. Como que você gerencia suas emoções? Sinto que as emoções me dominam e me impedem de agir. 2. Ou sou capaz de identificar minhas emoções e lidar com elas de maneira saudável. Atitudes e ações diárias que você tem. Sinto dificuldade em começar novas atividades e acabo procrastinando, que é a mesma coisa que desistindo, ou tomo iniciativa e me mantenho ativa em meus projetos. 2. Envolvimento com o propósito. Qual que é o teu envolvimento com o teu propósito de vida? Sinto-me desconectada de um propósito claro de vida ou tenho clareza sobre meu propósito e ajo de acordo com ele. 8 perguntas, você responde elas e agora eu vou te passar o resultado. Se a maioria das respostas, deram na primeira alternativa, você está predominante em um estado de consciência restrita. E isso significa que você pode estar vivendo em um estado de sobrevivência, com medo e preocupações predominando. Reconhecer isso é o primeiro passo para iniciar uma mudança. Mas se a maioria das respostas foram na pergunta de baixo, na segunda alternativa, você está predominante em estado de consciência ampliada. Isso indica que você está em um processo de autorresponsabilidade, autoconfiança e buscando o seu propósito maior, algo que você deseja. Lembre-se, a consciência é flexível
Ok? Essa reflexão eu quero te deixar. E pode ser transformada. Reflita sobre as respostas e busque cultivar, né, pensamentos e hábitos que promovam uma consciência ampliada. Se caso a maioria das respostas deram que você tem a consciência restrita, então você vai procurar fazer coisas que te motivem para que a tua consciência ela se torne ampliada. E essa consciência que eu falo é interno, porque 95% leve isso para a tua vida. É interno, é dentro de você, trabalhando tudo lá dentro de você. Entendeu? E 5% só é quando você se expressa. Eu não tinha essa consciência, que tudo se comunica interno. Eu achava que o que comunicava só era o que eu expressava quando eu falava, mas não. É comprovado isso aí. Leve para a tua vida. Então tente buscar essa resposta para a tua vida mesmo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de água, porque isso foi um divisor de água para minha vida. Isso está fazendo a diferença eu ter só essa aula, só esse conhecimento, eu já me libertei de muitos tabus, sabe? Aonde dizia para mim que eu não tinha coragem nem capacidade. Eu agradeço a cada uma de vocês pela escutativa, né? Peço desculpa também se algo me expressei que vocês não me entenderam. Se algo vocês não me entenderam, vocês podem estar me deixando uma pergunta no grupo ou até mesmo debaixo ali né, que eu fiz um canal para começar a postar os meus vídeos. Você pode deixar sua pergunta também, se caso você não entendeu algo do que como é que funciona a questão da ferramenta, né? Que é uma ferramenta para saber como é que tá o teu nível de consciência, né? O meu propósito de vida é me ajudar e ajudar vocês, tá? Então, eu agradeço a oportunidade que cada um está me dando de me escutar, né? Quero dizer para vocês que eu tô vencendo meus medos também, né? Eu tô vencendo, para cada dia eu não venha me sabotar, né? Para que a cada dia eu venha vencer essa dificuldade de sentar numa cadeira e falar para vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido, né? E agradeço a nossa mentora, Juliana Souza, né? O qual é um instrumento nas mãos de Deus, ela é uma ferramenta usada por Deus aqui na Terra, né? Para que venha ajudar eu e muitas mulheres saírem das suas prisões emocionais, né? A qual esse conhecimento que eu adquiri para minha vida, como as minhas colegas, milhares de pessoas vão ser alcançadas através de nós. Por isso que é primeiro em nós, depois através de nós. Então eu agradeço a oportunidade e gratidão pelo momento de estar aqui com vocês.